Bom, então eu falei um monte de estrutura. Eu falei um pouco de estruturas que vocês não viram, um pouco de esfingolipídios e um pouco de fosfolipídios, um pouco de modo mais complexo. E agora eu vou falar de metabolismo de lipídios para vocês. Então, numa segunda parte da aula. Antes de falar do metabolismo de lipídios, eu vou falar um pouco de metabolismo, uma revisão de bioquímica 2 geral. A gente pode pensar no metabolismo como uma reação química simples, tá? Enzimática simples. Então você tem substratos e produtos. Tá? Então o catabolismo é uma reação, você pode pensar no catabolismo como uma reação única, quando você tem substratos com energia, tá? Então carboidratos, gorduras, proteínas, que vão ser metabolizadas em produtos com baixa energia. Tá? Então, gás carbônico, água, amônia. E isso você precisa de um outro substrato, que é essas coenzimas aqui. Não, você vai precisar de ADP, NAD, NADP, FAD. Tá? Por outro lado, no anabolismo, você vai ter moléculas precursoras, tá? E você vai sintetizar macromoléculas. Então, você vai pegar aminoácido, açúcar, ácidos graxos, bases nitrogenadas e transformar isso em proteínas, polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos. Como cofator, né, um co-substrato para essa reação, você precisa de energia química que vai estar em ATP, NADH, NADPH, FADH2. Então, se você pensar nesses componentes aqui, eles vão fazer com que você regule a direção da reação, tá? Se você vai mais para catabolismo ou mais para anabolismo, tá? Então, se você tem muito ADP, por exemplo, e pouco ATP, se você tem muito substrato dessa reação para cá e pouco substrato dessa reação para cá, então tem muito substrato de catabolismo e pouco substrato de anabolismo, é de se esperar que você vai ter um favorecimento de catabolismo e produção de energia química aqui, tá? Você vai ter uma produção de ATP. Por outro lado, se você tem um excesso de ATP, um excesso de NADPH, é de se imaginar que você vai ter um direcionamento favorecendo reações anabólicas em detrimento de reações catabólicas. Tá? Isso não quer dizer, nada no metabolismo é 8 ou 80, isso não quer dizer que catabolismo e anabolismo não podem acontecer ao mesmo tempo, tá? Às vezes tem cofatores diferentes, mas de modo geral você vai ter catabolismo funcionando mais do que anabolismo em algum momento, e se você tiver mais anabolismo, você vai ter menos catabolismo. Tá? Nada é 8 ou 80, mas ela vai ter esse direcionamento. Tá? Normalmente você vai ter mais catabolismo do que anabolismo, ou mais anabolismo do que catabolismo, devido à concentração dessas substâncias aqui, desses cofatores energéticos. Então eu vou começar a falar de catabolismo. Tá? Primeira coisa que é importante, assim, o que a gente vai fazer de catabolismo é basicamente oxidação de ácidos graxos. Tá? A gente vai degradar ácidos graxos, que eles são a principal fonte de energia em termos de lipídios. Tá? Eu vou falar um pouco de lipólise em alguma aula mais para frente, aula de tecido adiposo, mas lipólise não é oxidação de ácidos graxos, tá? Embora também seja um catabolismo, eu vou falar aqui especificamente de degradação do ácido graxo em si, que a gente vai extrair energia daquele ácido graxo, tá? Etapa mais importante do metabolismo de ácidos graxos, do catabolismo de ácidos graxos, é a carnitina acetiltransferase 1, tá? Essa é a etapa limitante da beta-oxidação, tá? Ou da oxidação de ácidos graxos. Por que isso acontece? A membrana interna da mitocôndria, ela é impermeável ao ácido graxo. Então o ácido graxo sozinho ele não vai conseguir cruzar e entrar dentro da mitocôndria. Para ele entrar, ele precisa ser transformado em acilcarnitina, porque a gente tem um transportador de acilcarnitina nessa mitocôndria. Tá? Então você vai ter então uma enzima que é a carnitina aciltransferase, como o nome diz, ela transfere um acil para carnitina, gerando acilcarnitina, então transfere um ácido graxo para carnitina. Essa acilcarnitina, então, ela vai para dentro da mitocôndria, vai ter um antiporter aqui, tá? Então ele joga acilcarnitina para dentro da mitocôndria e carnitina para fora. Então se você mantém um balanço de carnitina dentro e fora da mitocôndria, dentro da mitocôndria essa acilcarnitina é transformado de novo em ácido graxo e carnitina separado. Você tem uma carnitina aciltransferase 2 e esse ácido graxo aqui então vai ser degradado. Tá? Então regular essa enzima aqui de fora, a carnitina aciltransferase, é essencial para você regular o metabolismo, o catabolismo de ácido graxo. Se você tem muito dessa enzima funcionando, você tem muita beta-oxidação. Se você tem pouco, você tem pouca beta-oxidação. O ácido graxo entrou na mitocôndria, é saco, ele vai ser oxidado. Tá?
Como é que funciona a beta-oxidação de ácidos graxos saturados, tá? Então, eu vou pegar aqui um palmitoil-CoA, tá? 16 carbonos, 0 em saturação. O que você tem são 4 etapas sequenciais. Então, você tem uma desidrogenase, uma hidratase, uma segunda desidrogenase. Então, que você já tem geração de poder redutor, FADH2 e NADH. Essa sequência de reações desestabiliza a cadeia de carbono, quando você coloca esse oxigênio aqui. Então você tem uma capacidade de uma tiolase, que usa coenzima A e é capaz de quebrar a cadeia nesse ponto aqui. Então você tem geração de um acil-CoA mais curto, 2 carbonos mais curtos, então que ele tinha 16, agora ele tem 14, um meristoil-CoA, e você tem uma geração de um acetil-CoA na mitocôndria, que pode ser mais degradado no ciclo de Krebs. Tá? Esse acil-CoA aqui, ele vai voltar aqui para cima e vai sofrer uma nova sequência dessas mesmas reações, gerando um outro acetil-CoA e agora um ácido graxo de 12 carbonos que volta até você ter um de 4 que vai ser quebrado em 2 acetil-CoAs e acabou a beta-oxidação. Tá? Então você vai ter sempre sequencialmente isso. Não quer dizer que são necessariamente as mesmas enzimas, tá? Porque como o acil-CoA vai diminuindo, a afinidade da enzima por aquele lipídio também vai diminuir. Bom, o pocket do sítio ativo da enzima é específico para determinado tamanho, então você tem desidrogenases para cadeia longa, para cadeia média, para cadeia curta, mas a sequência de reações é a mesma. Tá? Então no final você vai ter essas reações todas, e cada ciclo você perde 2 carbonos até você queimar, degradar o ácido graxo inteiro. Você também, isso aqui é para ácido graxo saturado, tá? Você também consegue fazer beta-oxidação de ácidos graxos insaturados, tá? A única diferença que tem é que quando você chegar na insaturação, você vai ter que arrumar um jeito de modificar essa cadeia. Então, quando você chega nesse ponto aqui, que a insaturação está bem na pontinha onde você teria que ser degradado, você tem uma isomerase que muda a posição da insaturação. Lembra que aqui você tem uma hidratação que acaba colocando uma insaturação, tá? Mas se ela estiver na posição errada, em termos isoméricos, tá? É só você usar uma isomerase para conseguir colocar ela na posição trans e vida que segue. Se você tiver ácidos graxos poliinsaturados, eles também podem ser degradados, tá? Então, quando você tem insaturações em sequência, é um pouco diferente. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai usar essa isomerização, tá? Pode chegar em determinado momento que você vai ter esse conjunto aqui estranho, tá? Então, você vai ter uma insaturação cis e uma trans. Isso aqui você não vai conseguir resolver fazendo a beta-oxidação ou usando isomerases. Então, o que a célula faz é usar o poder redutor para tirar uma insaturação daqui. Então, você elimina uma insaturação, você gasta energia, elimina uma insaturação para conseguir seguir com a beta-oxidação e ir até o final. E um pouco mais raro, porque é menos comum, mas existe também ácidos graxos com número ímpar de carbonos. Então você também vai conseguir terminar isso, tá? Então quando você fez todas fez o ciclo de degradações, se ele tiver um número ímpar de carbono, ao invés de 4, ele vai ter 5 no final. E aí você vai gerar um acetil-CoA e um propionil-CoA. E você não vai conseguir seguir esse propionil-CoA, que tem 3 carbonos, não vai conseguir seguir na beta-oxidação. Como é que se faz para se livrar disso? Você vai carboxilar esse cara, tá? Vai gerar um metilmalonil-CoA. Depois você vai dar uma sequência de reações, uma epimerase, tá? Que vai transformar, vai sair de D para L, metilmalonil-CoA. Então você tem uma mutase que usa enzima B12 para mudar a posição dessa coenzima A que está aqui, e você vai transformar isso num succinil-CoA. E succinil-CoA faz parte do ciclo de Krebs, então você consegue colocar ele no ciclo de Krebs e terminar a oxidação dele e extrair a energia que tem ali ainda. Tá? Então você consegue fazer beta-oxidação de ácido graxo saturado, insaturado, poliinsaturado, com número ímpar de carbonos. Chegou ácido graxo na mitocôndria, vai ser degradado de algum jeito. Existem outros tipos de oxidação, então você também tem a ômega oxidação, tá? Que na verdade você faz pela outra ponta, tá? Então você faz a beta oxidação, você faz ômega oxidação. Então você vai começar a fazer a oxidação
pela essa ponta aqui do carbono, e não igual na beta-oxidação, que você começa no meio, tá? Então deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil de explicar. Quando você faz a beta-oxidação, você está fazendo o carbono beta, tá? Então é aqui que você vai fazer a quebra, tá? Quando você faz na ômega-oxidação, você não começa pela região da carboxila. A ômega-oxidação você faz pela região ômega. Então, o primeiro carbono lá, que está mais distante do ácido carboxílico, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Então, na ômega-oxidação, isso também é como você também consegue fazer. Você gasta um pouco de energia no começo, então você tem uma oxidase, gasta poder redutor, coloca uma hidroxila aqui na pontinha, recupera esse poder redutor e faz um ácido carboxílico aqui. Então agora você tem um ácido graxo com dois carboxilos, um em cada ponta, e a partir daqui então você consegue fazer beta-oxidação. Então você vai fazendo beta-oxidação até comer o pedaço todo, e você vai gerar aqui no final um succinato e um adipato. E a gente também consegue fazer alfa-oxidação, isso é especialmente importante para ácidos graxos ramificados, tá? Em plantas tem muitos ácidos graxos ramificados. Para você conseguir se livrar dessa ramificação, você vai precisar fazer então uma alfa-oxidação, tá? Então você tem aqui um ácido fitânico, tá? Tem várias ramificações aqui na cadeia de carbonos. Primeira coisa, você vai transformar esse cara num fitonoil-CoA, para ele poder ser oxidado, tá? Você vai fazer uma hidroxilação, tá? Colocar uma hidroxila aqui na pontinha. Tem uma aliase, então você vai tirar um formil-CoA, então um ácido fórmico aqui. Uma segunda dehidrogenização, e a partir daqui então agora você transformou, você transformou esse cara aqui de novo no ácido carboxílico aqui. Como mudança, se vocês olharem tudo isso que aconteceu aqui, você tirou um carbono com esses processos. Então agora você consegue fazer beta-oxidação. Você beta-oxida, gera propionil-CoA, e quando chegar na próxima ramificação, você vai ter que fazer esse processo de novo. Tá? Então a ideia aqui é você conseguir resolver a posição da ramificação. Quando você tem ramificação no carbono beta, você não consegue mais fazer a beta-oxidação normalmente, porque o carbono beta está ramificado. Então você vai ter que oxidar no carbono alfa mesmo para conseguir mudar a posição dessa ramificação, retirar essa ramificação e conseguir prosseguir com a beta-oxidação. Como que esse processo, então, de beta-oxidação, oxidação de ácidos graxos é regulado? Como eu falei para vocês, a principal regulação é a regulação pela CPT1, que é carnitina palmitoil transferase. Tá? Ou carnitina sil transferase. Como é que essa enzima é regulada? Tá? Ela é regulada basicamente pelos níveis de malonil-CoA. Está regulada alostericamente pelos níveis de malonil-CoA presentes no citoplasma. Por que isso é importante? Porque o malonil-CoA ele é produzido por uma enzima que eu vou falar mais para frente para vocês, que é a acetil-CoA carboxilase, ou ACC. A ACC é a principal enzima, uma das principais enzimas da síntese de ácidos graxos. Ou seja, quando a ACC está funcionando, ou seja, você está fazendo ácido graxo, ela gera malonil-CoA, que inibe a degradação de ácidos graxos. Isso faz super sentido, porque evita que você entre num ciclo fútil de síntese e degradação. Se isso não acontecesse, se a CPT1 não fosse regulada pelo malonil-CoA, a ACC produziria ácido graxo, e esses ácidos graxos entrariam na mitocôndria e seriam degradados. Tá? Então você faz com que a mesma molécula que gera a síntese do ácido graxo evite a sua própria degradação. Então faz super sentido isso ser usado em conjunto. Tá? Como que a ACC é regulada, então? A ACC é regulada pelos níveis, em mamíferos pelo menos, ela é regulada pelos níveis de glicose no sangue, tá? ou seja, pela relação de hormônios insulina e glucagon. Quando você tem uma alta glicemia no sangue, ou seja, sinalização de insulina, a insulina ativa uma fosfatase que defosforila a ACC. A ACC defosforilada está ativa. Então ela vai gerar malonil-CoA e vai bloquear a beta-oxidação. Faz sentido porque se você tem muita glicose no sangue, tá? Você está querendo estocar energia e não gastar a energia que está estocada. Então você bloqueia a degradação de lipídio.
Tá? Por outro lado, se você tem uma baixa glicemia e ação de glucagon, o glucagon ativa PKA, PKA fosforila ACC, você tem ACC fosforilada agora. A ACC fosforilada, você tem uma redução dos níveis de malonil-CoA, isso permite, sem malonil-CoA, a ACC estar ativada. Ela não tem um ativador, tá? Basta não ter malonil-CoA que ela fica ativada. Então, o glucagon acaba, de certa forma, ativando a beta-oxidação nas células. Uma coisa que é importante é a geração de corpos cetônicos também para regular a beta-oxidação. Tá? Então, quando você tem no fígado em jejum prolongado, o que acontece? Você vai precisar fazer muita beta-oxidação. Tá? Lembra que o fígado é o primeiro cara que vai parar de usar glicose como fonte de energia quando você começa a baixar a glicemia. Ele é o cara que, na verdade, vai produzir glicose para manter a glicemia. Então, ele não vai usar glicose. Toda a energia que o fígado tem em momentos de jejum ou de baixa glicemia é ácido graxo. Tá? E, ao mesmo tempo, ele está produzindo glicose. Então, o que acontece? Você tem um montão de ácido graxo sendo transformado em acetil-CoA, tá? E esse acetil-CoA, em teoria, entraria no ciclo de Krebs. Só que o que acontece? Quando ele está fazendo gliconeogênese, ou seja, está produzindo glicose para manter a glicemia, ele está drenando intermediários do ciclo de Krebs, tá? Oxalacetato, por exemplo, para produzir glicose. Se não tem oxalacetato disponível, todo ele está sendo usado para produzir glicose, o acetil-CoA não tem como com quem ele juntar para virar citrato no ciclo de Krebs. Então esse cara acaba acumulando aqui, porque ele não tem para onde ir. Se você começa a ter uma aceleração da beta-oxidação, um acúmulo de acetil-CoA, o que vai acontecer é que o acetil-CoA vai acabar inibindo a própria beta-oxidação por excesso de produto. Tá? Chega uma hora que você não consegue ir contra o equilíbrio das massas. Vai ter tanto produto que a velocidade da beta-oxidação vai diminuir. O que o fígado faz para se livrar disso? Ele transforma o acetil-CoA em corpos cetônicos. Então, o acetil-CoA ele vai ser transformado em acetoacetato, ou beta-hidroxibutirato ou acetona, que são os corpos cetônicos, e esses caras vão ser jogados na corrente sanguínea e vão poder ser usados como fonte de energia por outros tecidos. Tá? Então, a formação de corpos cetônicos é importante por dois motivos. Um, evita o acúmulo de acetil-CoA, e dois, evita o aprisionamento de coenzima A também. Lembra, você precisa de coenzima A para fazer beta-oxidação. Se toda a coenzima A está ficando presa com acetil-CoA, você vai ter um limite de substrato para beta-oxidação também. Tá? Então você libera a beta-oxidação de inibição por produto e libera a coenzima A que acaba ficando presa. E aí você consegue fazer com que o fígado mantenha a atividade de beta-oxidação para conseguir energia, para manter a gliconeogênese e a glicemia do corpo. Então, como é que os corpos cetônicos são formados? Tá? Então você você pega dois acetil-CoA junto, tem uma tiolase, você gera um acetoacetil-CoA. Esse acetoacetil-CoA é transformado em beta-hidrox beta-metilglutarato, que é o glutaroil-CoA, desculpa, que é o HMG-CoA, que eu vou falar mais para fim de síntese de colesterol. Esse cara, então, aqui, ele é quebrado por uma aliase e você gera, então, o acetoacetato. Tá? Esse acetoacetato, então, ele pode ser transformado em acetona ou beta-hidroxibutirato. Esses três caras aqui são corpos cetônicos, de modo geral, eles vão ser secretados, jogados na corrente sanguínea. Então você vai juntar dois acetil-CoAs aqui para produzir esse acetoacetato. E os corpos cetônicos, como eu falei, eles podem ser usados como fonte de energia. A única coisa que você vai precisar é fazer meio que a reação contrária, de modo geral. Tá? Então você vai pegar ou o beta-hidroxibutirato ou o acetoacetato, que são convertidos livremente entre um e o outro. O acetoacetato ele vai ser transformado em acetoacetil-CoA. Tá? Você vai ter uma transferase, que vai transferir a coenzima de um succinil-CoA para esse acetil-CoA. E você, uma tiolase também tem uma reação que é reversível, quebra esse acetoacetil-CoA em dois acetil-CoAs. Esses caras então aqui vão poder ser oxidados no ciclo de Krebs. Então você pegou o ácido graxo que você fez beta-oxidação lá no fígado, isso chega no cérebro e vai ser usado. É como se você pré-digerisse o ácido graxo lá no fígado para outros tecidos já comerem meio que mastigado. Tá?